Pera aí que tá... Deu problema de verdade agora. Pera aí que tá... Beleza, parece que deu certo. Bom, deixa eu me achar agora aqui. Ok, tem algumas pessoas na sala. Tem umas pessoas assistindo pelo YouTube, tá. Então, na aula passada a gente aprendeu como fazer objetos, como usar algumas condições, fazer operações if, else. Aprendemos também um pouco sobre loops, for loop, while loop. E nessa aula a gente vai aprender o conceito de funções. Vamos aprender o conceito de funções e como manipular os objetos que criamos na aula passada. Então, eu vou dar um tempinho para vocês abrirem já o RStudio, né, para quem quiser acompanhar as aulas fazendo o que eu estou fazendo, eu recomendo. Então, se quiser abrir o RStudio já. Hoje a gente vai aprender uma coisa diferente que eu não ensinei na aula passada, mas é possível que vocês já tenham percebido que na aula passada a gente só fez coisa no console. Então a gente só fez operações aqui direto na linha de comando, né? Aqui. Então, por que não está aparecendo? Bom, mas a gente só fez operações na linha de comando e a gente vai aprender a escrever scripts dessa vez. Tá, eu vou ter que sair um pouco aqui da reunião do Teams, eu já volto. Ok, tá todo mundo me ouvindo? E vendo direito? Sim. Tá, o meu programinha aqui travou. Vamos ver se tá tudo certo. Aqui agora tá aparecendo. Tá. Então, como eu estava falando, eu já me perdi, mas tá, lembrei. A gente só fez coisa no console na aula passada. A gente fez direto aqui na linha de comando. Então, todas as operações que eu fazia e já retornava um output direto, né? Então, aqui 8 mais 8 é 6. Hoje a gente vai aprender a criar scripts e a gente vai aprender mais algumas outras coisinhas que o RStudio consegue fazer para facilitar a nossa vida. Então, deixa eu limpar aqui e vamos para os slides. Então, na nossa aula anterior, a gente viu o que são classes de dados, como que nós podemos estruturar os dados, como que selecionamos os elementos dos objetos, né, que são as estruturas que contêm os nossos dados. E a gente começou a aprender um pouquinho do RStudio, que é o programa que a gente usa para mandar coisas para o R executar. Então hoje vamos aprender como transformar e criar novos objetos usando operações matemáticas e lógicas também, operações lógicas. Como usar scripts com o formato .r. Então, script é um arquivo de texto que tem o formato .r no final, né? Vamos aprender também o que são funções e como que nós usamos elas. E como importar dados para o R. Então, a maioria de nós não vamos gerar dados direto dentro do R. Né? Não é muito prático, não é muito conveniente fazer assim. Então, a gente importa de outras fontes. Então, tem uma planilha no Excel,
Eu pego aquela planilha no Excel e trago para dentro do R para começar a manipular essa planilha, manipular esses dados para trabalhar em cima deles, fazer gráficos, fazer análises estatísticas, etc. Então, algumas dicas que foi umas coisas que me sugeriram. Eu não sei quem que está fuçando já no RStudio para aprender, mas tem algumas. Pode ser que você tenha visto alguns erros, né? Então, por exemplo, tem um símbolo de mais aparecendo aqui no meu console. O que eu faço? Tá, isso acontece. Eu não sei nem se eu vou conseguir reproduzir isso agora. Mas isso acontece quando, por exemplo, você tem um comando que está incompleto. Então você pediu, fez uma solicitação, mandou uma função que está incompleta. Daí fica aparecendo um símbolozinho de mais. E eu não vou conseguir reproduzir isso agora porque eu não sei nem exatamente como que esse erro acontece. Mas caso tenha esse sinalzinho de mais, só aperta ESC, ele vai. Então tá vendo que ele está criando uma nova linha aqui, né? Então aperta ESC, ele vai cancelar a última operação e vai liberar o espaço para você fazer uma nova operação. Então só apertar ESC, ele vai cancelar e vai gerar um espaço para você solicitar mandar outro comando pro R, certo? Então voltando aqui, tá, uma coisa que eu também não tinha falado. Se você apertar a tecla para cima no console, você consegue reescrever o último comando. Então, nesse caso que eu fiz agora, 8+8, então se eu apertar a seta para cima, ele vai reescrever o último comando. Se eu for mais para cima, ele vai ler o histórico de tudo que eu fiz no passado e vai ir pegando essas coisas que eu fiz, essas operações que eu tinha feito anteriormente. Então aqui eu tenho um histórico bem longo, que vocês talvez não tenham, mas se eu apertar para cima e para baixo, vou apertar essa aqui, se eu aperto para cima, agora veio outra coisa, então deixa eu escrever outra coisa, 9-0. Se apertar para cima, 9-0 de volta, para cima de novo. Então ele vai acessando o histórico para as últimas operações que você mandou para o console, certo? Alguma outra dica? Existem alguns objetos que já existem no R, que já são pré-criados, né, para você não ter que criar eles. Então, por exemplo, o objeto letters, né, letras em inglês. Se eu escrever aqui letters, eu não criei esse objeto anteriormente. Ele já é um objeto do R. Então tem letters em minúsculo, tem letters em maiúsculo, tem, acho que é months também, month name, daí tem month, abreviação, que é a abreviação do mês, tem, que mais? Tem pi, né? Daí eu não sei quantas casas decimais tem, mas vai ser o suficiente para a maior parte das aplicações. O que mais tem? Tem algumas tabelas, alguns datasets que tem no R também. Então, por exemplo, eu tenho cars, né, que é uma tabela que tem aqui a distância, a velocidade e a distância. Nesse caso, se você quiser pegar mais informações sobre esse dataset, você vai lá e escreve ponto de interrogação cars. E daí vai aparecer aqui velocidade e distância de frenagem de carros. Daí tem uma descrição, tem uso, tem a descrição das colunas e etc. Então, daí tem exemplos de como que você pode analisar esse dataset. O que mais que tem? Deixa eu limpar aqui, Ctrl L para limpar. Tem íris, né, que é um outro dataset. Que daí tem aqui comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, e daí a espécie. Então é para uma espécie de flor que se chama íris, daí tem gênero íris das espécies íris setosa, íris versicolor e íris virginica. Então são dados reais. Eles são bastante utilizados para ensinar a usar o R, inclusive, né? Então tem alguns objetos já padrão aqui no R. A gente pode ver eles clicando nesse Global Environment. Eu venho aqui em Package, Datasets. E daí aqui tem vários desses datasets que já vêm embutidos no R. Assim, né?
Então, se quiser dar uma olhada para ir fuçando um pouco, você já pode olhar quais são os datasets. Então, Rock, Seatbelts, MTCars é uma outra dataset que usam geralmente para ensinar. Enfim, são algumas tabelas com dados para você ir praticando caso você não tenha dados próprios, certo? Então, para usar ele, é só escrever aqui. Vamos pegar esse CO2 aqui. CO2, você digita. Ele vai te dar os dados aqui, daí tem... Eu não sei exatamente para que serve, que são esses dados, depois você pode digitar ponto de interrogação CO2. E não se esqueça que você tem que atribuir a um objeto, né? Então, deixa eu limpar de volta. Data frame CO2. E daí você cria esse objeto no seu ambiente global. Tá aqui, data frame. Ok? Tá, vamos continuar então. Deixa eu voltar para os slides. Então tem esses objetos, né? Então tem o car, tem o iris, que eu já mostrei, e tem mais vários que você pode usar. O que falta descobrir, assim, o que eu não ensinei na aula passada sobre objetos, sobre vetores, sobre matrizes, etc. Então, vamos supor que eu tenho um objeto que se chama x e tem 3 valores nele. Tem 9, 6 e 3, certo? Então eu tenho x, daí entre colchetes 1 é 9, x entre colchetes 6 é 2 é 6 e x entre colchetes 3 é 3. E eu não tenho o elemento 4 aqui. Eu tenho 3 elementos. Então eu tenho esses 3 elementos. E se eu quiser adicionar um quarto elemento, eu posso especificar, ó, o quarto elemento, lembra que eu usava o colchetes para especificar qual elemento que era dentro do meu vetor? A mesma coisa funciona aqui. Eu quero adicionar o número 1 ao quarto elemento. Né? Então, adiciono aqui no quarto elemento o número 1, e quando eu imprimir esse vetor de volta x, ele vai ter daí os 4 elementos, o 9, 6, o 3 e 1. E eu posso fazer isso com matrizes, eu posso fazer isso com listas, eu posso fazer isso com data frames, eu posso fazer isso com qualquer tipo de objeto no R, contanto que eu saiba e eu consiga expressar exatamente a posição que eu quero colocar esse novo elemento. Agora, eu consigo colocar mais do que um elemento? Talvez. Se você tiver uma lista, você pode colocar um enésimo elemento que é um vetor. Eu vou colocar um vetor com mais 10 elementos. Pode ser. Agora, para eu colocar mais elementos a um vetor, eu tenho que fazer de uma forma diferente. Eu consigo colocar um por um, certo? Consigo colocar, por exemplo, vamos testar aqui. Então eu tenho x que tinha o quê? Tinha 9, 6 e 3, certo? Tá faltando aqui a setinha. Então x, 9, 6 e 3. Vamos colocar um elemento, vamos colocar o 4 ali, então 4. O quarto elemento vai ser o quê? Vai ser 1, certo? Agora x, o que é? 9, 6, 3 e 1. Eu vou tentar colocar aqui um nono elemento, que é 10. O que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Se eu imprimir x, ó, ele vai preencher do quinto, que seria esse aqui, o sexto, o sétimo, o oitavo e o quinto até o oitavo vai ser NA, que são valores não existentes, e ele vai colocar o 10 no nono elemento. Isso funcionaria também para matrizes. Vamos ver se funciona mesmo. Uma matriz, onde eu tenho um... O que travou agora aqui? Nada. Então, matriz, eu vou passar um vetor com 4 elementos. Eu vou dizer que o número de colunas vai ser 2. Ok? Então eu tenho aqui a matriz. Tá? Ncol 2. Tá, faltou um parênteses ali. Então, estou apertando para cima para voltar aqui. Então, fecha esse parênteses. E claro que eu tenho que chamar também o aqui matrix, né? Não faria sentido. Bom, agora foi. Certo, deixa eu limpar aqui então. Então, minha matriz que eu chamei, não devia ter chamado assim, tem 2 linhas e 2 colunas. Então, se eu tentar colocar aqui um elemento na linha 5, na coluna 7,
eu vou colocar o elemento 11, colocar o valor 11, o que vai acontecer? Erro. Subscript out of bounds. O que isso significa? Tá, esse elemento que você está tentando fornecer, essa posição que você está tentando fornecer, está fora dos limites dessa matriz. Então, não dá para fazer isso com matriz. Talvez tenha outra forma de fazer isso, mas não é o que eu quero focar nessa aula, tá bom? Então, vamos voltar aqui para os slides. Então, eu consigo modificar vetores, pelo menos, dessa forma. Também consigo sobrescrever elementos do meu vetor. Então, vamos voltar lá. Tem aqui o meu x, né? Meu x tem esses 9 elementos. E eu quero tirar esses NA daqui. Então, vou tirar um desses NA. Então, x, onde começava? Começava no 5, né? Esse quinto elemento aqui é um NA, é um valor que não existe. Então, vou botar aqui 55. E daí, se eu fizer x, ok, ele sobrescreveu de NA para 55. Também posso fazer isso para qualquer outro elemento que não seja vazio. Eu posso reescrever, por exemplo, o meu primeiro elemento desse vetor. Vou sobrescrever de 9 para 19. E daí, se eu imprimir x de volta, ele sobrescreveu. Antes era 9 e agora é 19. Certo? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar. Queria revisar mais uma coisinha que não sei se ficou muito claro. Ah, tá. Antes disso. Uma das coisas que vocês mais vão fazer é criar colunas novas nas tabelas de vocês. Seja quero pegar a porcentagem, então vou fazer uma multiplicação e dividir por 100, vou fazer uma coisa assim. Você pode pegar uma tabela que você já tem, eu vou até copiar isso aqui, copiar essa tabela e vou colar ela aqui. Então vamos limpar aqui. Tá. Então vou criar uma tabela chamada TBL, né, de table. E vamos lá. Então TBL é uma tabela que tem uma coluna 1, tem a coluna 2. A coluna 1 é um número de 1 a 10, são números de 1 a 10. E a coluna 2 são letras de A a J. Então, como que eu faço para... quero criar uma nova coluna nessa tabela. É muito simples fazer isso, é trivial na verdade. Então vamos dizer que eu quero criar uma coluna 3. Deixa eu ver se eu não mostro isso na apresentação. Parece que eu vou mostrar. Então vamos na apresentação aqui. Então para criar uma nova coluna, eu só preciso usar essa sintaxe aqui. Eu uso tabela, né, o nome do objeto, o nome da minha tabela, daí um cifrão e o nome da coluna nova que eu quero criar, certo? Então, vamos criar uma tabela nova usando esse modelo que eu tinha usado aqui, esse TBL que eu fiz. Então, deixa eu limpar, TBL, tá. Então tem a coluna 1 e a coluna 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o nome da minha tabela, o cifrão, e daí eu quero criar uma coluna 3, call 3. O que eu quero que seja essa coluna 3? Daí eu uso a setinha, né, e o que eu quero que ela seja. Pode ser qualquer coisa, contanto que o comprimento dessa coluna tenha o mesmo comprimento das outras colunas. Então, a gente tem aqui 10 linhas nessa tabela. Essa minha terceira coluna tem que ter 10 linhas também, certo? Só vou avisar, se alguém quiser fazer comentários no YouTube, eu vou tentar ler eles. Eles vão aparecer aqui nesse testando aqui, que eu escrevi testando ali. Tem um certo delay, mas se alguém quiser perguntar uma coisa, pode perguntar pelos comentários do YouTube. Mesmo vale para o pessoal aqui que está assistindo pelo Teams, tá bom? Se quiser fazer algum comentário, é só levantar a mão. Mas vamos voltar para o exercício aqui. Então, eu tenho essa minha tabela com 2 colunas. Eu quero criar uma terceira coluna. E eu quero que essa coluna 3 seja o quê? Seja a coluna 1. Opa, peraí. Tem que especificar, né? De qual tabela eu quero que seja a coluna 1 elevado ao quadrado, certo? Vou tirar esse espaço para garantir. Então aperto Enter e daí, se eu imprimir minha tabela de volta, ele vai ter 3 colunas agora.
Então a coluna 1 vai ser o que ela sempre foi, a coluna 2 vai ser as letras, e a coluna 3 vai ser a coluna 1, os valores da coluna 1 ao quadrado. Então 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 e assim por diante. E daí eu posso criar tabelas novas dessa forma. Para criar linhas novas, tem alguns métodos diferentes que a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas a princípio é isso. Deixa eu voltar para a apresentação, porque eu acho que estou pulando muita coisa já. Então, vamos lá. Então, mostrei aqui que tinha uma tabela com duas colunas, coluna 1 e coluna 2. E daí minha terceira coluna, nesse caso eu coloquei a quadrado, mas poderia também ser assim, letras de 1 a 10. Né? Letras em maiúsculo de 1 a 10. Então, isso funciona também, certo? E daí aqui também eu fiz uma quarta coluna, que o exemplo que eu estava dando no slide, fiz uma quarta coluna onde eu elevei os elementos da coluna 1 à quarta potência. Então, o resultado foi isso aqui. 1 elevado a 4, 1, 2 elevado a 4, 16, 3 elevado a 4, 81, e assim por diante, certo? Então, essa é uma forma de eu construir, modificar as minhas tabelas, ou adicionar colunas novas, ou eu posso também sobrescrever colunas que eu já tenho usando essas operações. Eu não recomendo muito você sobrescrever as colunas, porque você vai estar perdendo dados. Se fizer besteira, você vai ter que começar tudo de volta, certo? Mas antes disso, antes de continuar, eu vou mostrar uma coisa que eu vou mostrar a usar o tipo de arquivo de script, né? Então, abram aí o seu RStudio e o que eu vou fazer aqui agora é ensinar para vocês como criar scripts, porque a gente está fazendo as coisas no console e, assim, por mais que eu possa apertar a setinha para cima para ver o que eu fiz no passado, isso não é a forma mais reprodutível de fazer essas coisas, né? Então, pode ser que eu tenha que voltar, sei lá, 20 operações para cima para lembrar o que eu fiz. Isso não é muito bom. Então, é sempre bom documentar o que você está fazendo. Por mais trivial que seja, você documenta o que você está fazendo. Como a gente vai fazer isso? Bom, aqui nesse menu de cima, a gente vem em File, New File, e daí RScript. Tem um atalho que é Ctrl Shift N. Acho que vocês não estão vendo isso, mas tudo bem. Então a gente vem aqui, New File e RScript. Deixa eu ver se consigo consertar isso aqui. Só um minutinho. Tá, acho que não vai dar muito certo agora. Bom, mas o que aconteceu? Se você não viu o meu mouse ali, eu cliquei aqui em File, e daí abre o menu, eu venho New File e daí RScript. Ou aperta Ctrl Shift N que vai abrir um painel novo. Nesse painel aqui, eu vou ver que eu tenho linha 1, e daí eu escrevo aqui, se eu apertar Enter, ele não vai executar automaticamente, ele vai para a próxima linha. Então posso ir escrevendo, etc, etc, etc. Então, o que está acontecendo aqui? Eu só estou escrevendo um arquivo de texto normal, que vai conter todas as operações que eu vou fazer. Então eu posso deletar isso aqui e vamos fazer aquelas operações básicas de volta, 1 mais 2, sei lá, 1 mais 2 e apertar Enter. Agora, isso não vai ser executado. Essa expressão não vai ser executada. O que vai acontecer para eu executar? Como que eu vou fazer para executar ela? Eu tenho que apertar Ctrl Enter. E daí a gente vê que ele vai aparecer aqui no nosso console. Deixa eu apagar isso aqui. Então aqui, no script, eu aperto Ctrl e Enter. Ele vai mandar isso aqui para o console, vai executar e vai me dar o resultado. Então, se eu escrever aqui, se eu quiser criar um vetor e eu digitar, sei lá, um vetor 099, ele vai mandar esse código aqui para o console, vai executar e vai criar esse meu vetor aqui, vec, certo? Então, a partir de agora a gente vai fazer as coisas assim, porque é sempre bom a gente documentar o que a gente está fazendo, para não acontecer de fazer alguma coisa e se perder no meio do caminho, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, eu vou fazer várias operações, vai ser um documento bem grande,
Então é bom eu separar em seções. O que eu faço? Aperto Ctrl Shift R, e acho que não está aparecendo para vocês, mas vai aparecer uma janelinha, e daí eu escrevo uma coisa qualquer. E daí ele vai criar essa linha aqui, certo? O que essa linha é? Ela é só um divisor, é um divisor de seções do meu arquivo. Então deixa eu tirar esse nome J aqui, botar aqui seção 1, seção 1. E daí tudo que eu escrevi aqui para baixo, depois no futuro eu posso tirar da minha vista para eu trabalhar no que for mais para baixo. Então vamos lá, Ctrl Shift R e seção 2. Daí eu também posso ir trabalhando assim, para facilitar e dividir o que eu estou fazendo, certo? Então, eu não preciso apertar Ctrl Shift R, eu posso só colocar aqui o hashtag, e daí escrever qualquer coisa, e daí 1, 2, 3, 4, no mínimo 4 tracinhos, e daí ele já vai criar essa setinha ali para você tirar do seu caminho, né? Para você minimizar essa seção, certo? E daí se eu minimizar tudo, ele fica bonitinho aqui. Ah, quero ver só a seção 1 agora. Então, olha a seção 1. Quero ver só a seção 2. Olha a seção 2. Quero ver a seção do caso. Olha a seção do caso específico. Certo? Então deixa eu apagar tudo isso aqui. A gente vai só trabalhar agora fazendo script, certo? A gente não vai mais trabalhar direto no console, porque não é a melhor forma de trabalhar, certo? Uma outra coisa, se eu quiser executar tudo que está aqui dentro, eu aperto Ctrl Shift Enter, não só Ctrl N. Mas isso a gente vai pegando com o tempo. Se eu quiser escrever comentários, por exemplo, eu não consigo pensar em nada inteligente agora, me desculpem. Mas vamos colocar aqui 3 mais 4. E daí eu quero colocar um comentário que não vai ser executado, isso não vai ser mandado para o console. Eu coloco aqui o hashtag e daí eu escrevo aqui soma de 3 mais 4. Soma de 3 mais 4, meio redundante, mas tudo bem. Isso aqui, ó, eu vou selecionar isso aqui, apertar Ctrl Enter, ele até aparece aqui, mas ele não executa. Se eu tirar isso aqui, se eu tirar o hashtag, ele vai me dar um erro. Ó, símbolo inesperado em soma dele. Ele não entende o que é isso, certo? Porque eu não tenho um objeto criado, um objeto chamado soma, não tenho um objeto chamado d, não tenho um objeto chamado 3, não tenho nada disso. Então, deixo aqui como um comentário, só para eu saber, ó, nessa operação, nessas próximas linhas eu estou fazendo tal coisa. Também posso botar um comentário do lado, né? Então, 3 mais 4. Isso também não vai ser executado quando eu mandar para o console. Ele vai executar aqui, 3 mais 4, mas ele não vai executar tudo que estiver depois do hashtag aqui, tá bom? O jogo da velha. Bom, acho que era isso que eu queria explicar do programa. E é uma forma de facilitar que você faça suas análises e etc. Bom, vamos voltar para a apresentação então. Tá. Vamos voltar para... Eu fiz só um paralelo aqui, mas vamos voltar para a aula agora. Então, isso aqui eu já tinha mostrado na aula passada, que é que o R ele faz operações de forma vetorizada, ou seja, ele aplica, que eu até tinha desenhado lá. Então, por exemplo, se eu tenho aqui desenhar de volta, se eu tenho um vetor com os valores 2, 3, 4 e multiplicar por 3, eu vou ter um vetor com os valores 6, 3 vezes 3, 9 e 12, certo? Se for uma soma, etc. Então, o R ele vai fazer essas operações de forma vetorizada, o que não tem nada a ver com o vetor da, sei lá, álgebra linear nem nada. É só uma forma de exemplificar que isso vai ser feito de uma forma em pares, né? Essa multiplicação vai ser feita em forma de pares. Quando for um par, quando for só um número, ele vai multiplicar por esse número, etc. Então, se eu tiver um vetor aqui com dois valores, e multiplicar por um vetor com outros dois valores, a multiplicação vai ser feita assim, de forma pareada, né? Então, o vetor resultante vai ser 8 e 4. Certo? Tá.
Isso eu já tinha mostrado na aula anterior, mas só queria relembrar porque foi passei meio que rápido na aula anterior. Vamos continuar então. Então aqui são alguns exemplos. Esses slides eu vou passar para vocês eventualmente, tá? Mas são só alguns exemplos. Por exemplo, A mais 2 é o quê? É esse vetor A, onde eu tenho os valores 1, 5, 10 e 15. Mais 2, que vai resultar em 3, 7, 12 e 17. Se eu fizer a multiplicação de A por 2, vai ser a multiplicação desses valores, de todos esses valores aqui. Se eu fizer A mais B, sendo o B um vetor contendo 1, 2, 3, 4, eu vou fazer a soma de 1 mais 1, 5 mais 2, 10 mais 3 e 15 mais 4, que é o que tem de resultado aqui. E se fizer a multiplicação entre vetores, também vai ser a mesma coisa. Vou multiplicar o elemento 1 pelo elemento 1, o elemento 2 pelo elemento 2, e assim por diante. Certo? Se eu tiver vetores de comprimentos diferentes, na maioria das vezes eu vou ter um erro, porque os meus vetores vão ter... Um não vai ser múltiplo do outro, então, por exemplo, um vetor com 2 elementos, vezes um vetor com 3 elementos, vai dar um erro, mas ele ainda vai dar um retorno, ele vai multiplicar os 3 primeiros elementos, né? Ele vai multiplicar os 2 primeiros elementos e retornar o terceiro como ele era antes, então 1 vezes 10, 10, 5 vezes 20, 100, e 30 não tem por que multiplicar, ele vai voltar 30. Mesmo vale para somas, né? Então, operações matemáticas com vetores de comprimento diferentes vão retornar nem sempre que você espera, certo? Continuando aqui, então. Tá, eu queria dar uma revisada aqui nos operadores lógicos, porque às vezes a gente tem, por exemplo, quero escolher quais valores dentro desse vetor são maiores do que, ou menores do que, ou iguais a, etc. Então, eu já expliquei aqui isso aqui na aula passada, mas, por exemplo, eu posso usar esses operadores para filtrar valores dentro das minhas matrizes, dentro dos meus vetores, dentro dos meus data frames. Então, por exemplo, tem uma tabela lá com 100 pessoas, eu quero pegar só aquelas que têm mais de 30 anos. Então, tem como você fazer isso usando esses operadores lógicos. Eu vou mostrar alguns exemplos agora. Então, vamos dizer que eu tenho esse vetor A, né, que tem os valores 1, 5, 10 e 15, e eu quero mandar para ele, teste quais elementos desse vetor A são maiores que 5. O 1 é maior que 5? Falso. O segundo é maior que 5? Não, ele é igual a 5, então é falso. O 10 é maior que 5? Verdadeiro. E o 15 é maior que 5? Verdadeiro. Então ele vai retornar um vetor de uma expressão lógica dizendo se aquilo que eu pedi para ele é verdadeiro ou se é falso. Né? Então, se eu pedir é maior ou igual a 5, falso. 1 é menor, né? Então 5 é igual, 10 é maior e 15 é maior. E se eu pedir igual, quais os elementos do vetor A é igual a 5? Só o segundo. Então, tem esse vetor que é retornado para mim, que é um vetor lógico, né? São 4 valores, nesse caso, são 4 valores lógicos que me dizem se aquele teste que eu pedi, que nesse caso é A igual a 5, é verdadeiro ou falso, para cada um daqueles elementos, certo? Tá, mas como que isso se aplica a eu achar, né, eu filtrar quais são maiores e quais são menores? Bom, agora fica um pouquinho mais complicado, mas vamos voltar para o nosso vetor A, que é 1, 5, 10 e 15. A maior que 3? Os 3 últimos elementos, sim, o primeiro não. Se eu usar aqui os colchetes para dizer, eu quero que você me retorne. O que essa expressão está dizendo? Eu quero que você me dê um vetor onde A é maior que 3 e selecione desse vetor que eu retornei, né, que é aqui, esses 4 valores, quais que são verdadeiros. Então, quais desses são verdadeiros dentro do vetor A? Tá. Eu não sei se ficou muito confuso isso, mas vamos já escrever algumas coisas para a gente entender melhor. Então, vamos para cá. Eu tenho A, que é 1,
5, 10 e 15, certo? Opa, tá faltando aqui. Ok. Então A é o meu vetor com esses valores. A maior que 3. Certo? Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos fazer diferente. Vamos armazenar o resultado dessa expressão em um vetor chamado true. É A maior que 3. Certo? Então vamos fazer diferente. O que true é agora? True é exatamente o que retornou naquela expressão. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se eu passar esse vetor true aqui para dentro, o que vai acontecer? Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo nessa linha 8 aqui? Estou selecionando os elementos de A, onde que corresponde a essa expressão que eu queria, que é a maior que 3. Então, ele vai me retornar um segundo vetor que só são os valores onde essa expressão A maior que 3 é verdadeira. Tá, se alguém não entendeu, isso exatamente o que eu estou fazendo aqui, talvez nos próximos exemplos fique mais claro, certo? Então vamos voltar para os slides. Vamos ver para matrizes. Então tem essa matriz M. E essa matriz M tem duas colunas e duas linhas. Né? São os mesmos valores, 1, 5, 10 e 15, que eu já tinha no vetor A. E eu quero testar quais desses elementos da matriz são maior que 4. Então é retornado para mim uma matriz com esses valores. Então, 1 é maior que 4? 1 é maior que 4? Falso. 10 é maior que 4? Verdadeiro. 5 é maior que 4? Verdadeiro. 15 é maior que 4? Verdadeiro. Então, esse vai ser o resultado que eu vou ter. Estou testando. Quais desses elementos é maior que 4? Vai ser verdadeiro ou falso, certo? E daí, se eu, da mesma forma, usar essa expressão m maior que 4 e colocar dentro aqui e pedir quais desses elementos são maior que 4, ele vai me retornar aqui 5, 10 e 15, na forma de um vetor. Certo? Continuando então. Para data frames. Então, eu tenho esse data frame aqui, que é uma tabela, onde eu tenho os nomes Lucas, Robson e Marta. A idade é 28, 44 e 12. Então, eu vou lá. Tabela, cifrão, né, que é para selecionar a coluna, maior que 30. Então, tabela, cifrão, idade, maior que 30. Então, a primeira linha é falsa, a segunda linha é verdadeira, a terceira linha é falsa. Eu posso escrever isso dessa forma aqui também. Aqui me retorna como um vetor e aqui me retorna como um data frame só com a primeira coluna e as três linhas, certo? Então, mesma forma de escrever as duas coisas. Formas parecidas para escrever para escrever uma expressão que retorna valores parecidos. Aqui vai retornar um vetor e aqui vai retornar um data frame. Daí eu quero selecionar as linhas onde a idade é maior que 30. Então uso toda aquela sintaxe complicada de colchetes, e daí abre colchetes, daí fecha colchetes, para ter essa linha, que é Robson 44. Só um minutinho. Ok? Tá, tem formas bem menos confusas de fazer isso, mas essa é a forma mais básica que se pode fazer isso no R, certo? Tá. Então vamos para funções agora. Eu vou fazer alguns exercícios desses exemplos anteriores aqui, mas vamos continuar porque isso não é algo que a gente vai usar imediatamente. E quando a gente for fazer algo parecido com isso, a gente vai fazer de uma forma diferente. Mas isso aqui é só para explicar o conceito. Eu consigo selecionar coluna tal que seja maior os elementos de tal coluna que seja maior do que x, ou elementos de tal coluna que seja menor do que x, etc. Então, mas vamos encerrar por aqui e vamos para funções. Tá, eu falei que eu ia explicar o que eram funções na aula passada, então chegou o momento. Então, o que são funções? Função é um termo genérico em programação que representa uma abstração de um pedaço de código, certo? O que isso significa? Bom,
Vamos pensar em aritmética. Então, vamos lá, matemática. Função de x é igual a 3x mais 9, certo? Função de f de 3, f de x é igual a 3x mais 9. F de 3 é 18, certo? Por que essa função representa uma abstração? Porque eu entendo, para x igual a 1, a função de x vai ser 3 mais 9, vai ser 12. Para x igual a 2, vai ser 6 mais 9, sei lá, 3, enfim. É uma abstração para descrever um certo conjunto de dados. Eu não preciso escrever lá que x de 1 é tanto, x de 2 é tanto, x de 1,5 é tanto, x de π é tanto. Eu só preciso descrever isso aqui e eu sei para todos os valores de x, eu vou ter um y correspondente, certo? Ou um f de x correspondente. Em programação, basicamente a mesma coisa. Então, se eu quisesse escrever essa mesma expressão matemática em código, eu diria assim, ó, isso no R, né? Então eu diria assim, ó, essa função f, que eu vou chamar de função de f, é uma função em função de x. E tudo que eu coloco dentro dessas chaves aqui é o que eu estou fazendo com o x para me retornar o f, certo? Então, aqui eu estou escrevendo exatamente a mesma coisa, 3x mais 9, e daí quando eu peço f de 3, vai retornar 18, certo? Agora tá, isso é o básico do básico de funções em programação. É uma função que tem um input numérico que vai ter um output numérico. Agora eu posso escrever funções extremamente complicadas que fazem muitas outras coisas diferentes que não só retornar um número. Eles retornam, sei lá, uma lista de números com descrições do que aquele número representa, com valores de P, com um monte de coisa, certo? Mas, para a gente começar a escrever essas funções, é bom começar no mais básico possível. Então, a gente já usou algumas funções na aula anterior, como o C, que tecnicamente se chama concatenar, né? Ou seja, estou pegando todos esses valores, estou concatenando eles num vetor, ou uma matriz, né? Caso eu passe esse vetor por uma matriz. Então, eu tenho essa função list, que serve para criar listas. Eu tenho a função dataframe, que serve para criar dataframes. E eu tenho muitas outras funções que já vêm embutidas no R, que eu não preciso escrever. Por exemplo, esse f de x, eu escrevi agora só para dar um exemplo. Então, eu posso definir as minhas próprias funções. Mas no R já vem várias outras funções com várias outras aplicações diferentes. Então, como que eu faço para escrever funções? Né? Então, muito simples. Eu tenho aqui o nome da função. É como criar um objeto. A diferença é que agora eu estou criando uma função. E eu posso ter vários argumentos, e daí esses 3 pontinhos significam que eu posso ter vários argumentos mesmo. Então tem argumento 1, argumento 2, argumento 3. Aqui eu posso escrever, tipo, é uma função em função de x, y, z e a. Sendo que a é constante, x, y, z são variáveis. Então eu posso especificar tudo aqui dentro desses parênteses. Todos os meus argumentos, né, todos os meus coeficientes dessa minha função vão estar especificados dentro desses parênteses. E daí dentro das chaves vai ser tudo que vão ser feito com esses argumentos, certo? Então, por exemplo, criei uma função aqui que se chama congratular. Então, essa vai ser a minha função. Chamei ela de congratular. Ela é uma função que tem dois argumentos. Um que é o nome e outro que é a idade, certo? Então, o que essa função vai fazer? Ela vai me retornar. E daí eu vou colar tudo que está dentro desses parênteses, eu estou colando eles. Então, vai retornar parabéns, e daí o nome, pelos seus, e daí a idade, anos de vida. Super simples, ele só está colando esses vários argumentos que eu passei para essa função, e daí quando eu chamar essa função aqui com congratular Mateus, 43, o que vai retornar? Parabéns, Mateus, pelos seus 43 anos de vida. Por que eu faço isso e por que eu só não escrevo um código que vai me retornar isso? Deixa eu copiar essa função e vamos mostrar lá.
Por que que em vez de eu escrever isso, eu não escrevo parabéns, etc, etc, etc. Porque, tendo essa função, eu posso botar qualquer nome. Parabéns, Bianca, pelos seus 43 anos de vida. Então, o que que vai me retornar aqui? Deixa eu limpar e rodar de volta. Parabéns, Bianca, pelos 43 anos de vida. Vamos lá, congratular quem que a gente vai congratular agora. Vamos congratular o Cassiano. Pelos seus, imagino que 29 anos de vida. Então, é uma forma simples de eu abstrair o que seria bastante código, né? Que seria o quê? Paste, parabéns. Daí aqui o nome da pessoa. Pelos seus. Daí aqui a idade da pessoa. Imagina eu ter que escrever tudo isso para ter esse resultado. Não faz muito sentido, né? Mas ele funciona. Então, parabéns, Cassiano, pelos seus 34 anos de vida. Então, eu reduzo o tanto de coisa que eu tenho que escrever para fazer uma operação. Claro que esse é um exemplo bem trivial que não é muito aplicável. Mas vamos dizer assim, eu quero calcular a média. Então, a média de, sei lá, de 1, 2, 3 é o quê? É 1 mais 2 mais 3. Daí isso aqui tudo entre parênteses. Dividido por 3. Imagina eu ter que escrever tudo isso todas as vezes para calcular a média de várias coisas. Não faz muito sentido, certo? Não é muito otimizado. A gente está aprendendo R justamente para otimizar essas coisas. Então, continuando, vamos usar outros princípios para criar funções mais úteis. Então, agora eu vou dar um exercício para vocês, tá bom? Vocês vão ter uns 5 minutos para, não para resolver, mas para pensar em como resolver. Mas temos aqui essa problemática. Como que eu faço uma função que soma todos os elementos de dentro de um vetor? Então, a fórmula da soma é o quê? É o primeiro elemento, mais o segundo elemento, mais o terceiro elemento, mais o quarto elemento, até o enésimo elemento, certo? Então, o exercício é, como que eu vou escrever uma função que faça isso? A dica que eu dou, vocês podem usar um loop, certo? E essa é a dica que eu vou dar, tá bom? Então, para quem assistiu a primeira aula e, sei lá, estudou um pouco, leu um pouco, já talvez tenha alguma ideia de como fazer. Para quem está vendo essa aula agora só, eu vou resolver daqui a pouco, mas eu quero que vocês pensem em como que eu vou fazer isso. Se alguém tiver alguma ideia de como fazer isso, levanta a mão ali no Teams ou põe um comentário ali no YouTube, que daí eu vou ver se vocês estão certos, ou estão pelo menos no caminho certo, e daí mas daqui a pouco eu vou resolver esse problema. Então, como escrever uma função que faça isso? Soma é uma função de, assim, x, né? Que é um vetor, é uma dimensão só, é um vetor unidimensional, então esse x pode ser um vetor. Mas o que eu coloco aqui dentro das chaves para eu ter a soma desses elementos no final? Então agora são 7h21. Eu não quero uma resposta completa, eu só quero saber se alguém tem alguma ideia de como fazer isso. E daí depois eu vou resolver, tá bom? Então daqui a uns 5 minutinhos eu volto e daí a gente discute isso. Eu vou voltar antes, mas 5 minutinhos.
Bom, já deu 4 minutinhos, ninguém levantou a mão ainda. Mas então eu vou mostrar como que a gente consegue escrever uma função que tem uma utilidade estatística, né? Fazer a soma é relativamente importante para a estatística. Então vamos lá. Essa é a solução. Então eu já vou explicar como que isso funciona, mas antes eu vou copiar aqui e eu vou colar aqui. Então, como eu já tinha mostrado, né? Soma, estou criando um objeto que é uma função de x. Daí tem esse sigma, enfim, já vou mostrar. Então, deixa eu só rodar, eu tenho que rodar todas essas linhas para criar essa função. Deixa eu até limpar isso aqui tudo, porque já está muito sujo o meu ambiente aqui. Está funcionando, tudo bem. Então, eu criei essa minha função. Como que eu uso essa função agora? Eu tenho que digitar soma, abrir parênteses, e daí eu vou passar um vetor para cá. 1, 2, 3, 4, vai ser 10, certo? Então, o resultado da soma desse vetor que tem 1, 2, 3, 4 é 10. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Ok? Tá, vamos explicar como que isso aqui funciona, certo? Eu vou ir comentando linha a linha aqui. Então, o que esse sigma aqui faz? Tá, eu vou criar... O que eu estou fazendo? Dentro da função, eu estou criando um objeto chamado sigma, que ele vai conter a soma dos meus elementos, certo? Então, sigma contém a soma dos elementos, certo? Daí eu tenho um loop, que a gente já tinha visto na aula passada, e daí eu tenho para i em alguma coisa, né, para i em 1 a 10, para i em 1 a 200, para i em etc. Execute esse código que está dentro das chaves, certo? Então, quais são os conceitos que eu estou usando aqui? Estou usando essa função sekalong, que é uma função que eu não tinha ensinado para vocês, mas vocês não precisavam saber, porque vocês conhecem a função length já, eu acho. Se não, me desculpem, foi falha minha. Mas o que esse sekalong faz? Vamos criar um vetor aqui, que eu vou chamar o vetor de A. Ele vai ter os valores 1, 5, 10, 15. Eu já tinha criado esse vetor, certo? Então, sekalong A. O que ele vai me retornar? O que o R me retorna quando eu peço isso dele? Ele me retorna um vetor com os elementos. Então, é um vetor com 4 elementos, então vai retornar um vetor com 1, 2, 3, 4. Se tivesse 5 elementos, ele vai retornar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu estou fazendo aqui? Para ir em esse vetor, que é 1, 2, 3, 4, 5, vão ter 5 iterações. A iteração 1 vai fazer uma coisa, a iteração 2 vai fazer outra coisa, a iteração 3 vai repetir todo o código que está dentro dessas chaves aqui. Certo? Tá. Vamos lá então. Então, isso aqui é um loop onde eu vou fazer várias iterações. Certo? Então, deixa eu voltar para o meu A com 4 elementos aqui. Então, sekalong de A, né, que no caso eu estou chamando de x, vão ser 4 iterações. E daqui, sigma, então deixa eu escrever aqui, descrevendo as iterações do loop, certo? Então estou descrevendo aqui. Vão ter n iterações ao longo desse vetor que é criado por essa função sekalong, que vai me dar os elementos de cada vetor. Vai me dar o número de elementos de cada vetor. E daí que eu estou fazendo assim, sigma, estou atribuindo sigma o valor de sigma mais x i. Tá.
eu vou desenhar aqui para talvez fique mais fácil de explicar. Então eu tenho aqui o meu loop, né? Então tem aqui for e in, vamos dizer que eu tenho aqui 1 a 4, certo? Daí eu abro aqui, e daí sigma sigma mais x i. O que eu estou fazendo aqui? Daí fecha chaves. Então vamos lá. O meu i, na primeira iteração, vai ser igual a 1. Então, primeira iteração, i igual a 1, certo? Meu vetor A, ele é isso aqui. Ele é 1, 5, 10 e 15. Certo? Esse é meu vetor A. Todo mundo enxergando? Tá. Na minha primeira iteração, sigma ele vai ser 0, porque eu atribuí a ele o valor de 0. Não sei se você lembra disso agora. Deixa eu abrir aqui. Então aqui, ó, sigma é inicializado com o valor 0. Certo? Então, na primeira iteração, meu sigma vai ser 0. Certo? Vamos voltar aqui para o 4. Então, o meu i, deixa eu botar aqui, meu i é igual a 1. Quando eu faço isso aqui, sigma, estou atribuindo o valor de sigma mais x i, o que eu estou fazendo aqui na verdade? Eu estou fazendo sigma é 0, né? Minha primeira iteração é 0. Aqui ele é 0, mais o que é esse xi? Então, xi, aqui, ó, aqui embaixo eu vou escrever o índice. Aqui é o índice 1, aqui é o índice 2, aqui é o índice 3 e aqui é o índice 4. Quando eu faço A, vou botar aqui embaixo. Quando eu faço A1, o que isso é? Isso é 1, certo? Índice 1, o valor é 1. Meu A2, isso aqui não é 2, isso aqui é 5. É meu índice 2, meu valor é 5. Meu A3, né, o meu índice 3 do vetor A é 10. E o quarto elemento do meu vetor A é 15. Certo? Então, isso que e o x aqui é a mesma coisa que A. Certo? Eu só estou especificando, ó, pegue o elemento i do vetor que eu dei para você. Pode ser A, pode ser x. Geralmente a gente escreve função em função de x, mas eu dei o vetor A para essa função. Então, o que é esse 1 aqui? Esse xi? Esse i, na verdade, é 1. Né? Nessa primeira iteração, o x é 1. Certo? Então, aqui esse valor é 1. Então, vamos fechar aqui. E daí, aqui no final, sigma é 1. É igual a 1. Porque sigma era 0, né? Que eu inicializei o loop com ele valendo 0. Eu adicionei ele mais 1 a ele mesmo. Então, 0 mais 1 é 1. Agora vamos para a segunda iteração. Então, na segunda iteração, o meu i não é mais 1. O meu i é igual a 2. Certo? E o meu loop já iniciou. Então, essa parte aqui, esse sigma, ele está fora do loop. Então, ele não vai ser igual a 0 de volta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, o meu sigma, ele é 0 antes do loop. Então, vou botar um espaço aqui. Eu inicializo esse sigma como sendo 0. A partir que começa o loop, ele não vai voltar para cá. Ele só vai executar o código que está aqui dentro. Está dentro dessas chaves. Certo? Então, vamos voltar para o quadro branco. Então, na minha segunda iteração, o meu i é igual a 2.
Então, o que eu vou ter? Eu vou ter sigma. Eu vou ter aqui sigma de volta. Mais x. E daí agora não é mais 1, agora é x2. Certo? E vamos escrever os valores de volta. Agora o sigma, ele é 1, certo? Esse sigma aqui, agora ele é 1. E daí, aqui também é 1. Mas, qual que é o segundo elemento do meu vetor? É 5. Certo? Então, mais 5. Ou seja, o sigma vai ser igual a 6. Isso na minha segunda iteração. Na minha terceira iteração, eu vou tentar escrever aqui mais um cantinho. Na minha terceira iteração, meu i vai ser igual a 3. Eu vou ter um sigma que agora vale 6, certo? Esse sigma agora é 6. Então, sigma vai ser sigma mais x3. E o terceiro elemento é 10, né? O terceiro elemento aqui. Meu terceiro elemento do vetor é 10. Então, sigma é igual a 6 mais 10, que é 16. Ok? Então, isso na minha terceira iteração. Tem mais uma quarta iteração que ele vai adicionar o valor 15 ao 16, que o resultado da soma vai ser 31. Então, ele vai fazer 4 iterações, cada iteração adicionando o valor da iteração passada mais o da atual. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou adicionando aqui o valor da minha iteração passada, que é o meu sigma anterior, mais da iteração atual, que é o sigma mais x, e daí o elemento da iteração tal, que é representado por esse i aqui. E daí no final retorna sigma, que é, nesse caso, 31. Tá? Se alguém teve dificuldade de entender, no final da aula, que a gente vai atrasar um pouco, porque eu tive problemas na transmissão quando começou, a gente vai atrasar um pouquinho. Mas depois da aula a gente conversa e daí tira suas dúvidas. Certo? Então a explicação que eu ia dar eu já dei. Agora o exercício seria escrever a função média. Esse é o segundo exercício. A média é o quê? É a soma divididos por n. Então, na verdade, é muito simples escrever a média. Vamos para cá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Como que seria a média? Sim, a função que eu tenho x, né, tenho tantos elementos. E daí o que eu tenho? Eu tenho a soma de x divididos pelo comprimento de x. Isso é a minha média. Então eu tenho meu vetor A, que é 1, 5, 10, 15. Média de A é 7,75. Tá certo isso? Acho que tá. Espero que esteja. Então, o que esse length de A, o que é? É o comprimento de A. Então, são 4 elementos, então é o nosso n, é o n da nossa fórmula. Então, é a soma dos elementos divididos pelo número de elementos. Deixa eu confirmar se está certo. Desculpa. Tá certo. Só para garantir, né? Vai que eu escrevi a função errada. Então, essa é a nossa função média. Eu uso uma função que já existe, que eu já criei, e daí eu só divido pelo número de elementos. Boas práticas eu sempre especificar aqui. Dentro da minha função, eu sempre especificar, quero que eu vou criar uma variável, um objeto que vai ter esse valor, daí retornar esse valor. Então isso é só boas práticas de programação mesmo, mas o resultado vai ser o mesmo. Média A, ok? Então, assim que a gente escreve funções. Tá, mas, puta, eu vou ter que escrever essas funções simples, tipo média, tipo soma. Não. Não. No R já existe aqui sum. Então, se fizer sum de A, o valor vai ser 31.
e vai ser min, né, que é a média de A. Então, aqui, essas funções soma, média já existem. Existe também variância, eu acho, var de A. Então, é variância. E acho que também tem SD que seria o desvio padrão. 6,0. Então, assim, tem várias funções que já existem no R. Eu só fiz isso como um exercício para aprender a escrever funções e mais ou menos qual que é a lógica de você escrever funções. Certo? Então, vamos continuar a apresentação. Então, a média... Perdão. A média seria só a soma dividida pelo número de elementos. Então, quais são umas funções úteis que a gente tem no R? Tem aqui length, né, que é o comprimento do objeto X. Sequence, né, SEQ, que é uma sequência de números. Wrap, que repete elementos de um vetor várias vezes. Daí tem as funções aqui. AsNumerical, é uma função que converte os valores de um vetor para numérico quando possível. AsCharacter, converte elementos para caracteres quando possível. E AsLogical, converte elementos para valores lógicos quando possível. Então, alguns exemplos. Vamos dar aqui. Eu tenho... Vamos usar o vetor A mesmo. E eu ponho aqui AsCharacter. E eu passo o vetor A. Vetor A, ele vai me dar exatamente isso. Deixa eu limpar isso aqui para facilitar. Mas ele vai me retornar aqui os valores 1, 5, 10 e 15, só que em vez de estar na forma, na classe numérica, vai estar na classe caractere. Se eu pedir a mesma coisa como lógico, ele vai dar true, 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 true. Por quê? Porque quando você tem um número positivo, ele entende como true. Quando você tem zero, ele entende como false. Então, por exemplo, AsLogical um vetor que seja 1,0,0,1 vai ser true, false, false, true. Então, números positivos vai sempre ser true, quando for igual a zero vai ser false. Que mais? Print, que é aquele comando que eu usei, que geralmente uso para imprimir alguma coisa no console. Então, eu posso escrever print, e daí entre parênteses colocar um vetor, colocar um data frame, colocar etc. Paste serve para colar objetos, colar esses objetos, colar vários objetos que nem usei naquela função congratular. Ele vai colar nome, idade, tal, 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 transformar tudo em texto e vai juntar tudo isso em uma frase, por exemplo. ls é uma função que lista os objetos criados no ambiente global, né, que são as funções que você criou, os objetos que você criou. Então, vai listar todos eles. Então, só para eu demonstrar aqui para vocês. Se eu digitar ls, ele vai daqui, ó. Tem o vetor A, tem aquela função, tem o data frame que eu criei, tem a matriz que eu criei, função média, função soma. Tudo que tiver aqui nesse painel, ele vai listar com a função ls, certo? Mais algumas funções úteis. rm remove objeto x. Então, eu quero remover aquela matriz. rm, daí o nome do objeto, certo? Tem umas funções matemáticas úteis também, por exemplo, round, que é para arredondar para n casos decimais, signif, que é para arredondar x para n números significativos, floor arredonda para o número inteiro mais baixo, stealing arredonda para o número inteiro mais alto, max, ele retorna o máximo valor daquele vetor, min, o mínimo valor, log na base e, log na base 10, exponencial, seno, cosseno, tangente. Aqui os ângulos são dados em radianos, então π dividido por 2, π vezes 3, etc. Tá? Alguns exemplos. Eu vou meio que passar correndo agora porque não tem muito o que explicar nessa parte, tá? Mas são os exemplos aqui. Então eu quero arredondar π para dois números, 3 para dois números significativos. Então 3.1. Floor de π, aquele arredonda para o número inteiro mais baixo. 3. Ceiling de π, arredonda para o número inteiro mais alto. Seno de π dividido por 6 é meio. Eu posso usar essas funções em vetores também, então, significativo desses três números, dessas três frações aqui. Ele vai me retornar, etc. e tal, certo?
Também posso colocar funções dentro de funções. Então, por exemplo, ó, seno de x. Qual é o meu x? Meu x é esse vetor aqui, certo? Então, seno de x arredonde para duas casas decimais. Então, ele vai me arredondar aqui e vai me retornar esses valores. Tá, agora eu vou. É uma parte mais teórica, assim, eu estou um pouco atrasadinho, então tem 6 slides, mas essa é uma parte um pouco mais complexa, então eu não vou dar muito exemplo, só vou explicar os conceitos, tá bom? Então, assim, a gente escreveu funções, e eu posso escrever um número gigante de funções para fazer um monte de coisa. Só que, em vários casos, outras pessoas já escreveram funções que vão fazer a mesma coisa. Então, tipo, a média, o pessoal que desenvolveu R já escreveu porque é uma coisa que todo mundo usa. Agora, quero uma função que calcule. Nossa, tem tanta coisa. Não consigo nem pensar em exemplo agora. Mas, enfim, quero uma função que nem aquela congratular. Alguém já escreveu uma coisa parecida e já disponibilizou para ser baixado. E geralmente disponibilizam isso na forma de pacotes, são pacotes de funções. Um outro problema que a gente pode ter é que, às vezes, a minha função que eu escrever não vai funcionar em todos os casos. Então, tem pessoas mais inteligentes do que eu que escreveram funções que são mais robustas, né, que funcionam em mais casos, e que eu posso ir lá importar e usar nos meus documentos, certo? E daí que isso é disponibilizado na forma de pacotes. São bibliotecas de várias funções que são disponibilizadas para os usuários do R. Então, o que são os pacotes? Eles são coleções de funções escritas por terceiros. Então, tem pacotes para construir gráfico, para manipular texto, para reportar resultados, que é o Remarkdown, que é o pacote que eu estou usando para desenvolver esses slides. E também tem pacotes para quimiometria, né, que é esse Chemometrics. E também existem pacotes que estendem a funcionalidade dos pacotes tipo o ggplot. Você tem o patchwork, que serve para você organizar vários gráficos em uma figura só. Então você põe uma aqui, uma aqui, uma aqui, aqui. Você usa esse pacote patchwork para organizar esses gráficos. Geralmente esses pacotes se chama libraries, né? São libraries, bibliotecas de funções, que a gente pode importar para facilitar a minha vida. Então, eu não vou escrever uma função para fazer gráfico tudo do zero. Eu vou usar essas funções que foram escritas por outras pessoas para fazer os gráficos, certo? Então, assim, o R tem algumas funções, né? Tem esses pacotes, que é funções para estatística, funções de base, métodos, utilidades, datasets. Então, tem esses pacotes que tem essas funções, tem esses datasets, etc. Mas a gente pode instalar pacotes desenvolvidos por outras pessoas também. E como que a gente faz isso? A gente usa esse comando aqui, install packages, e daí o nome da library, né, o nome do pacote, com as aspas, e daí o R, você digita isso no console, aperta Enter, e ele vai instalar aquele pacote, certo? Uma vez que ele for instalado, ele vai ficar armazenado até que você atualize a versão do R. Quando você atualizar, você tem que instalar de volta, porque às vezes as versões têm conflitos entre os pacotes, certo? Então, uma recomendação geral, nunca atualize antes de ter certeza que todos os seus pacotes que você usa vão ser compatíveis com a nova versão do R. Então, para você carregar as funções do seu pacote, para você importar essas funções que foram escritas por outras pessoas, você usa esse comando aqui, que se chama library, e daí o nome da library, né, o nome do pacote, sem as aspas. Então, eu não usei nenhum até agora. Na próxima aula a gente vai usar vários pacotes. Vou introduzir vocês a uma coleção de pacotes usados para fazer análise de dados e gráficos. Mas por enquanto eu não usei nada ainda. Tá. Eu acho que já está na hora de acabar. Eu ia dar essa parte de importação de dados, mas eu acho que vai ficar muito mais claro na próxima aula. Então eu vou incluir isso na próxima aula da semana que vem. E vai ficar muito mais dentro do contexto da aula. Eu queria dar isso já para vocês já irem começando a importar os próprios dados para o R, para tentar fazer alguma coisa, mas eu acho um pouco precoce e eu estou dando essa parte que não vai ajudar muito vocês, tá bom? Então eu vou botar essa parte de importar os dados na próxima aula, onde o contexto vai ser melhor. A gente já vai importar, já vai modificar o que tiver para modificar e já vai fazer gráfico. Então, na próxima aula a gente já vai começar a fazer gráfico.
já vai começar a transformar os dados, transformar a tabela no formato mais legível para o computador, porque a gente está muito acostumado a ver tabelas que são legíveis para seres humanos. E a gente vai transformar esses dados de uma forma mais legível para o computador para que as operações sejam mais fáceis de fazer. Então, acho que vou encerrá-lo por aqui. A gente até passou bastante do horário, 1h20 já. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou continuar aqui na sala por mais um tempo. E daí a gente tira as dúvidas e resolve as questões que ficaram confusas ou que ficaram é, dadas pela metade. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença e uma boa noite. Tenham gostado. Muito obrigado pela presença e uma boa noite.